da habitação, aqui como em toda a Europa, resultou da política expansionista do Banco Central Europeu. Mas hoje é em Portugal, acima de tudo, um problema de falta de construção. A última vez que os preços das casas estiveram a este nível, chegaram a construir 100 mil casas num ano, o que contribuiu para estabilizar o preço da habitação e dar oportunidades de ter casa própria a centenas de milhares de pessoas. Neste momento, constroem-se pouco mais de 20 mil e, por isso, os preços não param de crescer. Se não acreditam, podemos olhar para os países da Europa onde os preços da habitação já começaram a cair em 2022. São 4: a Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Suécia. E não foi por proibirem compra de estrangeiros, não foi por nenhuma imposição nova ao alojamento local. Não fizeram nenhuma das coisas que os partidos mais radicais recomendam. Certo. O que é que estes 4 países têm em comum? Em percentagem do PIB, construiu-se 30% mais na Suécia do que aqui, 55% mais na Dinamarca, 85% mais na Finlândia e 90% mais na Alemanha. É esta a diferença entre os países onde os preços da habitação já começaram a cair e Portugal, onde não param de crescer. Mas o problema de falta de construção não alimenta apenas a subida dos preços. Faz com que, crescentemente, as casas sejam mais velhas e com menos condições. Somos o 6º país da Europa. Os materiais não estão estupidamente caros e por isso é que ninguém constrói. É isso que me dá... Acho que já não é rentável construir casas hoje em dia, certo? Em que se passa mais frio dentro de casa. Somos o 2º país da Europa em que as casas têm mais infiltrações. Continuar sem construir casas novas significa pagar cada vez mais para ter cada vez casas mais velhas e com menos condições. Mas se o preço das casas está mau, o mercado de arrendamento está ainda pior. Cada vez funciona pior. E como é que poderia funcionar bem com o histórico de intromissão do Estado? Quem coloca hoje uma casa para arrendar não pode saber o que acontecerá com esse contrato. Não há qualquer segurança jurídica. Irá o governo congelar rendas? Talvez. Irá proibir despejos mesmo que o inquilino não pague? Talvez. Poderá recorrer à justiça se o inquilino destruir a sua casa ou se recusar a sair? Não sabe. Pois é, isto aqui é um bocado verdade. Eu acho que é sempre um bocado difícil uma pessoa pôr-se do lado das pessoas que põem as casas a arrendar, mas isto é um bocado factual. É um bocado factual. Que há muita malta que anda para aí a arrebentar com as casas todas onde está. Pá, isso depois também é uma... Lá está, vocês se alugam a vossa casa. Se preferem alugar a vossa casa, a malta que vocês à partida conseguem perceber imediatamente que vai lá arrebentar com aquilo tudo, em vez de alugarem a pessoas que vocês percebam que... Não, mas isso também é um bocado... Isso também é um bocado... É uma questão um bocado difícil de resolver, honestamente. Mas é um bocado isso. Perante tanta incerteza, muitos nunca colocam a casa a arrendar e os que colocam estabelecem preços que os protegem de todas estas possibilidades futuras. Certo. Noutros países, investidores à procura de retornos estáveis de longo prazo constroem para arrendar à classe média. Em Portugal, isso quase não acontece e a responsabilidade é de quem não foi capaz de dar segurança jurídica. A ausência de construção e a incerteza no mercado de arrendamento tiram casas do mercado, tiram oportunidades de vida às pessoas. Para se criarem mais oportunidades, precisamos de facilitar licenciamentos, disponibilizar mais solos para construção, diminuir os custos de construção, libertar devolutos do Estado, dar certeza e estabilidade ao mercado de arrendamento. Alguns destes passos são dados nos mais recentes projetos. Saudamos que algumas das ideias apresentadas pela IEL tenham sido incorporadas. Imaginem, isto tem muito mais que se lhe diga. Vocês estarem a dizer que os preços são estabelecidos para precaver estragos é justo? Pá, depende. Depende dos preços, estás a perceber? Isso depende muito dos preços, meu. Atualmente, meu, ao preço que as casas estão, pá, não acredito que seja justo. Incorporadas nas últimas propostas, desde o portal único do licenciamento. Mano, 500 euros de renda numa grande cidade é irreal. Isso já não existe. 500 euros de renda. Em lado nenhum. Em lado nenhum isso não existe.
500 euros de renda, bro. Não conheço ninguém que pague isso por uma casa. Pá, a menos que seja uma cave. Tipo, eu nem nos arredores de Lisboa conheço pessoas que paguem esse valor. Eu pagava 475 por um T1 em que é luz e a renda aumentou assim que eu saí de lá. Portanto, e era um achado naquela altura. Portanto, duvido sinceramente que aconteça isso. Hoje em dia alguém consiga arrendar uma... Ah pá, está bem, certo, mas quando é que alugaste isso? Estou a falar deste ano. Alguém arrendou alguma casa este ano a 500 euros em Lisboa ou Porto? Sim, esqueçam o interior, estamos a falar das grandes cidades. Alguém está ou seja, Lisboa e Porto, alguém arrendou isso? Alguém arrendou uma casa a esse preço? É que eu não conheço ninguém, literalmente, mesmo. A minha renda é de 400. Sim, mas ok, está bem, mas não, oh Pedrito, tu não estás a perceber que estamos a falar em grandes cidades. Se vives no interior, caga nisso, meu. Não estamos a falar do interior, bro. Estamos a falar das grandes cidades, estamos a falar de Porto e Lisboa. Um quarto sim, uma casa não. Pronto, esqueçam os quartos. Estamos a falar 650 T1 arredores de Lisboa. Certo, eu também estou a pagar perto disso por um T2, ok? Mas a minha realidade é até o preço é preço de amigo. Quase, a casa que eu estou a arrendar. Portanto, esqueçam isso. Há 30 anos. Pronto, é o que eu estou a dizer. Neste ano alguém arrendou uma casa. Vocês estão a ser difíceis, hein? Vive no distrito de Leiria. Isso é interior para mim, puto. Mano, vives em Leiria. Leiria é uma grande cidade. Estamos a falar de Lisboa e Porto, homem. Uma casa de banho ou uma outra casa. Estou a pagar 700 por um T2. Pronto, é isso. Não acho não encontro ninguém que pague 500 euros. Inveja. Yeah. Olha o negrão. Eu não pago renda porque anda a papar a senhoria. Tem preços quase como Lisboa. Pois tem, é verdade. É verdade. Margem Sul está igual. Não existe interior em Portugal. Essa cena de chamar interior a cidades de 250. Tenho um amigo meu que fez uma música e queria ter como feat. Oh mano, foda-se ao Trigueiras, bro. Como é que ele me pode contactar? Mano, sei lá, pelo Instagram ou assim, mano. Como é que estás, Alex? Estás bem, mano? Por 500 euros eu vendia a minha casa e alugava essa. Pronto. Long story short. A disponibilização de solos, a disponibilização de devolutos do Estado, passando por coisas mais pequenas como o fim de regras arcaicas de construção, como a obrigatoriedade da banheira e do bidé. Após a previsível aprovação... Esta obrigatoriedade do bidé é uma estupidez tão grande, mano. Eu não consigo perceber como é que isto é lei. Iremos trabalhar em especialidade para melhorar algumas destas medidas. No entanto, nunca poderemos aprovar este projeto porque ainda tem muitas lacunas. Mais do que lacunas, introduzem mecanismos perigosos de violação do direito de propriedade. Sabem o que é bom no meio disto tudo? É que o interior está a ser populado por causa do aumento de preços ridículo na capital e no Porto. Ou seja, a malta vai viver para o Alentejo porque aqui está literalmente impossível viver. Ou seja, estamos a descentralizar Portugal à pala dos preços estarem ridículos. É verdade que esses mecanismos foram desenhados apenas para agradar às franjas mais radicais no PS. É verdade que esses mecanismos muito provavelmente serão inconsequentes. Mas esses mecanismos... Porque eu tenho bidé e não uso bidé para nada. Eu juro que não abro o bidé quase desde que entrei naquela casa. Portanto, pá, acho que ninguém usa bidé, man, atualmente. Acho que não. Por muito inconsequentes que sejam, enviam uma péssima imagem lá para fora. A imagem de que Portugal tem um governo capaz de expropriar para agradar às franjas mais radicais. Por acaso vou-vos dizer, eu acho que existe um bidé na casa dos meus pais. Existe um bidé, mas é tipo no andar de baixo. Os meus avós têm bidé no primeiro andar, mas no resto da casa acabaram-se os bidés. Eu acho que é só preciso um bidé por casa, né? E basicamente arrebentou-se com os bidés todos e deixou-se só um. Foi na casa dos meus avós. A partir daí não houve mais bidés. Pá, é que o bidé é uma cena que ocupa bué de espaço desnecessário, bro. É uma estupidez, meu. Do seu partido. Com o alojamento local ainda é pior.
apresentam medidas abusivas, desproporcionais e persecutórias. O Introduzem Riquezão tem bidé na nova casa, boa questão, não sei. uma taxa extorsionária, estúpido, mano. proíbem novos alojamentos locais, até em sítios onde eles quase não existem hoje. Rebentam completamente com a segurança jurídica de quem investiu. O que o Por acaso, agora pensando nisso, a minha casa anterior não tinha bidé. governo está a fazer com o alojamento local é o contrário do que fez com a banca e com a TAP. Com a banca e com a TAP, a mensagem que se envia é: se correr bem, ficam com os lucros. Se correr mal, pagamos nós os prejuízos. Com os pequenos proprietários do alojamento local, foi exatamente o oposto. Se tivesse corrido mal, pagavam eles. Como correu bem, tem uma taxa extraordinária. Permissividade Nós com já os tínhamos visto isto, bro. Nós já